Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam conosco nessa oportunidade de abrirmos a Sua Palavra e assim estudarmos essa 13ª lição desse semestre. Em outras palavras, estamos finalizando a primeira metade do semestre. Estamos na última do primeiro trimestre. Essa lição do semestre que vem tratando do tema O Escolhido tem sido de maneira surpreendente, podemos assim dizer, né? Um assunto bastante simples, já tenho dito em maneira privada e maneira particular, mas tão abrangente e tão profundo, né? Todas essas particularidades que temos estudado aqui têm sido de grande proveito, tenho certeza, assim como para mim, para com cada um daqueles que tem tido esse privilégio. Tratando então a respeito desde a sua origem, quando o anjo se revela a Maria, eu gostaria de enaltecer alguns particulares das lições anteriores. Muito me chamou a atenção a essa peculiaridade, né? Maria, prima de Isabel, ambas então aqui envolvida nesse desenrolar dos acontecimentos. Famílias dedicadas ao serviço da causa de Deus, preocupados com a chegada do Messias, de um Salvador, diante de tamanha opressão que estavam passando, escravizados por uma nação pagã. Maria orava para que esse libertador viesse. José orava para que esse libertador viesse. Zacarias também, fazendo parte do sacerdócio levita, foi um dos contemplados para fazer então ali o trabalho sacerdotal na parte do incenso, e também o anjo o visitou. Ele também aspirava a isso. Isabel da mesma maneira. Nós vemos os pastores de Belém. Estudamos aqui os pastores de Belém, quando estavam pastoreando os seus rebanhos. Qual não é a surpresa eles sendo flagrados a respeito do Messias, que já estava nos dias desse nascimento. Essas pessoas, todas elas tinham buscado nos rolos proféticos de que as 70 semanas estavam destinadas para o teu povo. Era chegado o tempo. E essas pessoas, então, sedentas por justiça. Então, finalizando a questão dos pastores, eles estavam também meditando nessa particularidade quando o anjo chegou até eles e depois os outros anjos demais e trouxeram até a manjedoura. Aqueles também, Simeão e Ana, Simeão, um sacerdote e uma pessoa que era tida como muito elevada entre os sacerdotes ali, já aposentado, clamara para que ele visse então o Salvador. E segundo consta o relato inspirado, Simeão foi avisado de que ele não morreria sem que antes visse então o Salvador. Assim, inspirado pelo Espírito Santo, em sonho, e assim ele foi avisado, foi até o templo, onde todos os pais traziam o seu primogênito para que fosse ali apresentado. E ele, tocado pelo Espírito Santo, viu aquela criança, aquela família de origem pobre, de origem simples, sendo apresentada por um sacerdote que lhe era comum fazer aquele trabalho, sem nenhuma percepção de que aquele era o seu Redentor. Apresentara como fizera qualquer outra,
a qualquer outra apresentação de um primogênito, exceto, diz o relato inspirado, pela pobreza, pela situação precária daquele casal, aonde os que não tinham posses poderiam trazer sim um simples casal de rolas para que assim fosse apresentado por aquela oferta do nascimento e apresentação do menino. Mas Simeão, estando ali, viu algo diferente naquela criança. E ele toma em seus braços, apresenta essa criança e clama: Senhor, despede o teu servo, porque já vi o meu Salvador. Em conexão a isso, Ana, acho muito válido essa questão. Ana, que casara, estivera na companhia do seu esposo por 7 anos e já tendo 84 anos, guardando a sua viuvez, ela então agora dá o mesmo testemunho e testifica para as demais pessoas, assim como Simeão. Assim como os pastores de Belém falaram a respeito do nascimento. Qual não é a nossa surpresa lá numa terra gentílica, aonde por ocasião da dispersão dos judeus, diante de tanta opressão que passaram, em consequência dos seus pecados, em consequência da busca pela idolatria. Agora, essa mensagem, através da língua da época mais falada, que era a língua grega, esses escritos então haviam sido traduzidos para outras línguas além da língua do hebraico. E agora, pessoas do mundo todo tinham acesso a essas informações. E assim os magos, os astrólogos, alguns que contemplavam os astros da natureza. Obviamente que dentre esses havia uma grande parte que se aproveitava da simplicidade e a ignorância das pessoas para tirarem proveito para si, mas havia pessoas que realmente tinham zelo e queriam saber como era todas essas coisas. Então, tomado por um certo respeito e um certo espírito investigativo, foram levados a saber por que os israelitas são tão organizados, de qual era a base, tamanha organização dentro desse povo israelita. E assim pegaram esses rolos proféticos e foram então se debruçando e pesquisando a respeito. E qual não foi a surpresa deles ao olhar para os astros naquela noite, viram algo, uma estrela que diferia das demais. Uma estrela que se movimentava, não era uma estrela fixa. Voltaram para os seus lares e, ávidos de conhecimento, foram buscar conhecimento a respeito. E aí, em sonho, Deus revela a eles o que representava aquela estrela, a estrela de Davi, aquela que falava do nascimento do rei dos judeus. O resto da história nós já estudamos aqui, mas a maneira maravilhosa em que Deus, através dos seus profetas, através dos seus escritos, tem feito com que a humanidade tenha a oportunidade de conhecer a Cristo. O tempo em que Cristo nascera não era um tempo comum, mas um tempo em que as pessoas clamavam por algo mais concreto, por algo mais sólido. Tantas formas abstratas de religião, tantas formas em que não trazia nada. O que acontece depois da morte? O que acontece para que a pessoa consiga atingir paz com Deus? Eis a grande resposta vindo então diante desse desenrolar dos acontecimentos. Jesus passara por muitas provas, os anjos já estavam a retornar, sem ter uma pessoa sendo então preparadas para encontrar aquele que seria o Redentor do mundo. Mas estavam lá os pastores de Belém. Depois, mais adiante, os astrólogos. Então, conta que Satanás ficou extremamente irado por saber que tinha alguém que estava preocupado. E os magos? Esses gentios que tinham certeza que ao chegar na cidade encontrariam uma festa imensa para com o nascimento daquele rei. E qual não foi a surpresa? Nada daquilo ocorrera. A estrela deixara de segui-los até o templo. No templo, ninguém sabia a respeito. Mas eles foram falando e falando, e essa mensagem chega até Herodes, de que havia um rei dos judeus. E agora Herodes, tomado por essa preocupação,
chama então os levitas, os rabis, os doutores da lei, para que explicasse se aquilo tinha fundamento. E de fato, tomados de uma certa repulsa, olhando até com uma certa descaso para com os rolos proféticos, tiveram que confessar que aquilo que os gentios, os magos gentios, houvera dito, que nascer o rei de Israel, de fato era verdade e seria em Belém. E tamanho orgulho dessa classe, nem tampouco foram certificar daquilo que os pastores disseram, daquilo que Simeão dissera, daquilo que Ana dissera, e depois agora que os próprios magos disseram. E agora, mais avidamente, o que a própria profecia lhe dissera. Zacarias já houvera dito de que isso ia acontecer. Maria já dissera também que estava gestante, então, do Espírito Santo. José testemunhara a respeito. Esses homens tiveram oportunidade. Mas qual não é a surpresa? O orgulho falou mais alto. Pós-geração foi morrendo. E assim, Satanás aparentemente ganhando terreno. Hoje, nós vamos entrar exatamente na primeira visita de Jesus a Jerusalém, já na sua fase da infância. Nós estudamos as lições anteriores, a infância de Jesus, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 exalta exatamente o seu retorno do Egito, dos seus pais, para Galiléia, já naquela cidade proverbial de Nazaré. Uma cidade que, a ponto de ser trazido descrédito para quem viesse daquela cidade. E ali foi exatamente o local escolhido, para que o Filho de Deus pudesse então iniciar a sua jornada até que o seu trabalho ministerial acontecesse. Primeira visita a Jerusalém é a lição do dia. O verso ora diz que aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Maravilhosamente nós vemos que Jesus, lá no templo, já levantara para ler, a ponto de causar algumas interrogações para os rabinos, até porque eles eram os professores, e aquele filho de José, o carpinteiro, não houvera passado por ali. João, filho de Zacarias, que naturalmente teria tido a oportunidade de estudar nas escolas dos profetas, também não foi para ali, pois se tivesse ido, se teria incapacitado para fazer o seu trabalho. Mas aqui Jesus, segundo no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 46, e aconteceu que, passado 3 dias, depois que eles já haviam vindo na festa e já estavam voltando, deram conta que Jesus não estava com eles. E quando eles voltam, então, eles se acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Que ponto maravilhoso, que escola maravilhosa a qual este recebera. Que professora tão especial que o capacitou de tal forma para que ele pudesse então conversar num padrão de erudição, num padrão de nobreza, um padrão de conhecimento, de intelectualidade para com aqueles que poderiam ter sido seus professores. Mas bem sabemos que a escola daquela época também estava negando o verdadeiro trabalho educacional para com as famílias, para com os jovens. Em vez de colocar os mandamentos divinos, estavam colocando as cerimônias, as tradições, e deixaram de lado a verdadeira piedade. Isso Cristo então aprendera dos rolos a qual sua mãe abria para ele. E agora, aqui perante os doutores, começa então essa experiência nessa sua primeira visita a Jerusalém. Vamos à primeira pergunta, que nos diz da seguinte maneira: para os judeus, em que idade se dava a linha divisória entre a infância e a juventude? Havia uma idade limite.
No livro Desejado de Todas as Nações, na página 75, ou na página 45, são duas versões que nós damos de opções, diz-nos assim: entre os judeus, os 12 anos eram a linha divisória entre a infância e a juventude. Ao completar esta idade, um menino hebreu era considerado filho da lei e também filho de Deus. Eram-lhe dadas especiais oportunidades para instruções religiosas, e esperava-se que participasse das festas e observâncias sagradas. Foi em harmonia com esse costume que Jesus fez em sua meninice a visita pascual a Jerusalém. Como todos os israelitas devotos, José e Maria iam todos os anos assistir à Páscoa, e quando Jesus havia atingido a necessária idade, levaram-no consigo. Que coisa maravilhosa! Eu citei aqui anteriormente a piedade de Maria e de José, a piedade de Zacarias e de Isabel, a piedade dos magos, a piedade de Simeão, de Ana, homens que não estavam ali por um acaso, homens que não se deixaram levar, talvez pelas tradições que lhe impuseram, talvez através dos anos, mas por si tiveram uma experiência pessoal na busca do conhecimento das Escrituras Sagradas, na busca do conhecimento profético para o tempo da vinda do Messias. O mundo jaz em dificuldade, tinha atingido, como se diz, o momento crucial para que o Salvador viesse. Ele veio exatamente com 4.000 anos de degenerescência. Na experiência, conforme nós já estudamos aqui, na natureza de Adão antes do pecado, ele veio com muito mais dificuldade, porque Adão não viu o pecado na sua experiência. Mas Cristo já herda a natureza com 4.000 anos de decadência. Ele não tinha a mesma estatura de Adão, ele já presenciava morte, sofrimento, coisa que Adão nunca houvera presenciado no Éden. E agora sentia fome, sentia sede, frio, calor, fadiga, tristeza, alegria, tudo o que um ser humano sentia, Jesus sentia com a natureza de Adão antes do pecado. Esse é o ponto, um ponto que nós não podemos deixar passar. E aqui Jesus, os pais de Jesus, como lhe era praxe, como eles eram pios na religião, todos os anos na Páscoa eles iam a Jerusalém. E não foi diferente, conforme lemos aqui. O limite de idade sendo 12 anos, quando Jesus completa 12 anos, eles levam Jesus àquele evento da Páscoa. Jesus já não era mais não era mais na infância, agora já estava passando para a parte da juventude, estando sujeito à lei, já sabendo das suas escolhas. Acho muito importante isso aqui. E vamos então agora para a segunda pergunta. Esse assunto é um assunto gostoso, que a gente vai transcorrendo e nós vamos nos colocando dentro desse quadro. É como se nós estivéssemos lá vivendo essa experiência de Jesus. Segunda pergunta diz: haviam quantas festividades por ano? Era rápida a viagem da Galileia a Jerusalém? Vamos lá então abrir esse campo. Anota também na sequência, na página 75 ainda, do Desejado de Todas as Nações. Depois nós vamos dar sequência no livro Vida de Jesus, na página 31 ou 21 na outra versão. Havia 3 festividades anuais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Festas em que todos os homens de Israel tinham ordem de comparecer perante o Senhor em Jerusalém. Destas era a Páscoa mais concorrida. Havia presentes muitos de todos os países por onde os judeus tinham sido espalhados. De todas as partes da Palestina vinham os adoradores em grande número. A viagem da Galileia levara diversos dias, e os habitantes reuniam-se em grandes grupos, já pela companhia, já pela proteção.
As mulheres e os homens de idade viajavam em bois e asnos pelos acidentados e pedregosos caminhos. Os homens mais fortes e os jovens viajavam a pé. O tempo da Páscoa era o fim de março ou o começo de abril, e toda a terra estava adornada de flores, alegrada com os cânticos dos pássaros. Portanto, todo o caminho encontrava-se lugares memoráveis na história de Israel, e pais e mães contavam aos filhos das maravilhas que Deus operara por seu povo nos séculos passados. Entretinham a jornada com cânticos e músicas, e quando afinal se avistavam as torres de Jerusalém, todas as vozes se juntavam nos triunfantes cânticos. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Era uma jornada agradável. As pessoas iam a pé ou em lombo de bois ou jumento, gastando alguns dias na viagem. A distância entre Nazaré e Jerusalém era cerca de 100 quilômetros. De todas as partes da terra, e até mesmo de outros países, vinham pessoas para a festa, e os que moravam no mesmo lugar seguiam os grandes grupos. Olha que coisa maravilhosa que se dava nessas três festas, né? Então, pelo menos em uma dessas festas tinha que as pessoas fazerem participação. Mas tinha uma delas que era a Páscoa, era a mais concorrida. Todos gostariam de participar daquele livramento, daquela data em que se comemorava a libertação do Egito. Que mais de 400 anos estiveram cativos, uma nação pagã, e agora Deus o livrara. Nesse trajeto, segundo consta aqui, eles iam passando por vários pontos em que Deus houvera manifestado suas maravilhas, seus livramentos para com o povo de Israel. E os pais aproveitavam aquele momento exatamente para testificar aos seus filhos. Então, caravanas grandes. Olha só, um ponto importante para a proteção também, pois havia ladrões e salteadores que queriam aproveitar daquele momento em que o povo estava indo adorar a Deus. Então, os mais novos iam a pé, os mais velhos, as mulheres, iam ao lombo de animais, de cabritos, de asnos, de boi. E assim a viagem se tornava maravilhosa. Mas esse ponto, o ponto alto que eu avalio aqui, é exatamente quando eles avistavam o topo, então, aqui, as torres de Jerusalém. Então, quando eles avistavam aquilo, irmãos, todas as esperanças, todas as promessas, todas as profecias que estavam diretamente ligadas ao livramento do povo de Deus, do pecado e dessa terra, aonde a Nova Jerusalém, vamos assim dizer, que hoje nós sabemos que é a Nova Jerusalém, mas para eles era aquela Jerusalém que haveria então todas essas promessas se cumprindo. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, né? Então é maravilhosa essa experiência, não era uma viagem por acaso. Havia um objetivo proposital, havia um sentimento e uma fé que operava neles para que eles fossem até lá nessa data tão especial que era a data do livramento. Vamos então para a terceira pergunta. Quando é que começou a observância da Páscoa? E que lição objetiva ensinava? Obviamente que nós já adiantamos na segunda pergunta exatamente essas particularidades. Mas vamos ler a nota aqui, que também está no livro Desejado Todas as Nações, 75, 76, 77. Diz-nos assim: a observância da Páscoa começou com o nascimento da nação hebraica. Na última noite de sua servidão no Egito, quando não havia sinal de libertação, Deus lhes ordenou que preparassem para um imediato livramento. Advertir a Faraó do juízo final sobre os egípcios
e deu aos hebreus instruções para reunirem suas famílias dentro das próprias casas. Havendo aspergido as ombreiras e vergas da porta, com sangue do cordeiro imolado, deviam comer o cordeiro assado com pão sem fermento e ervas amargosas. Assim, pois, o comereis, disse ele, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. À meia-noite, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Então o rei enviou a Israel a mensagem: levantai-vos, saí do meio do meu povo, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Os hebreus saíram do Egito como nação independente. Continuamos. O Senhor ordenara que a Páscoa fosse observada anualmente e disse-lhe: quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Vós lhes direis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Assim, de geração em geração devia ser narrada a história desse maravilhoso livramento. A Páscoa era seguida pela festa dos 7 dias dos pães asmos. Todas as cerimônias da festa eram símbolos da obra de Cristo. A libertação do Egito era uma lição objetiva da redenção que a Páscoa se destinava a conservar na memória. O cordeiro imolado, o pão asmo, o molho dos primeiros frutos representam o Salvador. Para a maioria das pessoas, ao tempo de Cristo, a observância desta festa degenerara em mera formalidade. Qual, porém, sua significação para o Filho de Deus? Então nós observamos aqui que ela começou exatamente quando nós atingimos a independência da nação hebraica, lá no Egito, quando o faraó resistia para libertar o seu povo. Mas então Deus, através dos seus profetas, disseram então com Moisés para que fizesse segundo o seu parecer, para que imolassem o cordeiro que representava Cristo e que aquele sangue colocasse nos umbrais da porta de cada família, porque o anjo da morte passaria ali naquela noite, à meia-noite, ia visitar todos os primogênitos dos egípcios. E assim, tanto animais como aves, todos então seriam mortos. Porém, a casa em que houvesse aquele sangue, que representava a justiça de Cristo, nenhum mal aconteceria. E vocês então vão comer essa carne do cordeiro assada, com pães asmos, com ervas amargosas, e comeis apressadamente. E agora depois, porque isso acontecerá, porque o rei há de libertar a vocês. E assim aconteceu exatamente dessa maneira. Mas foi dito algo a mais. Foi dito que essa Páscoa deveria ser comemorada todos os anos. No mesmo dia seria aquele momento e teria que se passar aos filhos por que esse culto deve se realizar. E assim fazer toda a narrativa da história de Deus através do seu povo. Também Cristo representava os pães asmos, Cristo representava o cordeiro imolado, representava os molhos de frutos que eram trazidos, tudo isso era representatividade. Mas o que ocorreu com o passar do tempo? Esta festa, para alguns, tornou formalidade. Tornou-se uma obrigação sem observar a essência da espiritualidade e do seu verdadeiro significado. Dos dias de Cristo também não era diferente. Então muitos iam para as festas, mas para adquirir um favor, não para prestar a devida honra e para se lembrar do grande livramento que ele fizera. Vamos então agora para a quarta pergunta. Como foi para Jesus esta ida a Jerusalém pela primeira vez? O que José e Maria desejavam? No livro de Lucas, no capítulo 2, nos versos 41 a 43, diz-nos assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa.
E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Aqui nós vemos que eles estavam tão entretidos e havia uma intimidade, uma afinidade entre aqueles que participavam desse evento, que Jesus foi conversando com tanta gente e daí imaginavam que também ele estava voltando com a mesma, vamos assim dizer, com aquelas mesmas pessoas, né? E agora, qual não é a surpresa? Vamos ver o que era para Jesus aquela primeira visita. Jesus, quando eles observam, Jesus não estava com eles. Vamos na mesma sequência. Pela primeira vez contemplou o menino Jesus o templo. Viu os sacerdotes de vestes brancas realizando seu solene ministério. Viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Com os adoradores, inclinou-se em oração enquanto acendia perante Deus a nuvem de incenso. Testemunhou os impressivos ritos da cerimônia pascual. Dia a dia, observava mais claramente o significado dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordavam-se-lhes novos impulsos. Silencioso e absurdo, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se ao Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo fazia-o compreender o significado daquela morte. Sabia que ele próprio, como Cordeiro de Deus, deveria morrer pelos pecados do homem. Pelos pecados dos homens. Enlevado pela contemplação dessas cenas, não permaneceu ao lado dos pais. Buscou estar sozinho. Ao terminarem as cerimônias pascuais, demorou-se ainda no pátio do templo. E ao partirem os adoradores de Jerusalém, Jesus foi deixado ali. Nessa visita a Jerusalém, os pais de Jesus desejavam pô-lo em contato com os grandes mestres de Israel. Conquanto fosse obediente em todos os particulares à palavra de Deus, não se conformava com os ritos e usos dos rabis. Jesus e Maria esperavam que fosse levado a reverenciar os doutos rabinos e a atender mais diligentemente às suas exigências. Mas Jesus, no templo, fora instruído por Deus. Aquilo que recebera, começou imediatamente a comunicar. Que coisa maravilhosa! A gente se coloca nessa condição, Jesus vendo, entendendo o que representava o Cordeiro, entendendo todo para onde estava predizendo aquilo, viu a sua vida ali sendo imolada, o seu sangue sendo derramado. Ele não ficou perto dos pais nessa hora, ele foi lá para fora e não concordava com a maneira formal em que aquele trabalho estava sendo realizado. Aqui é muito, muito importante o que Jesus observa, né? Quando nós lemos essa experiência, a gente vê que o estudo da palavra de Deus, muitas vezes nós lemos várias vezes um texto e nós não conseguimos ter a compreensão tão ampla como, na verdade, depois de 2, depois de 3 vezes, nós vemos a abrangência que vai. Quando nós lemos a experiência de João Batista, que importa é que ele cresça e que eu diminua, sabendo da sua situação, que ele não tinha mais o que fazer. A missão de João Batista era exatamente batizar, apresentar aquele que seria o verdadeiro Salvador. Estando na cadeia, sem saber do seu destino final, ele fala, importa que ele cresça. Depois João fica sabendo do seu destino, né? E nós vemos outros tantos que estudavam e não viam como poderia se cumprir. Mas Jesus não. Jesus sabia o que estava se cumprindo ali. E agora vamos para a quinta pergunta também. Para onde foi Jesus e o que fez? Para que profecia ele apontou? Agora no mesmo
capítulo de Lucas 2, agora os versos 44 e 45. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminhando de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Os irmãos avaliam que preocupação esses pais tiveram. Andaram em meio a toda aquela multidão que estavam transitando por um dia inteiro e não encontraram. Perguntaram para os familiares: cadê o menino? E ninguém soube responder. E agora eles decidem então voltar a Jerusalém. Mas vamos adiante agora na nota. É maravilhoso esses pontos aqui, que nos coloca exatamente diante dessa cena. Eu estou vendo aqui eles caminhando como um pai desesperado, a mãe, e agora ele ficou lá em Jerusalém. Precisamos encontrá-lo. Naquela época, um aposento ligado ao templo estava sendo ocupado por uma escola sagrada, a maneira das escolas dos profetas. Ali se reuniu mestres de destaque com os alunos, e ali foi ter o menino Jesus. Sentando-se aos pés desses homens sérios e doutos, ouvia-lhes as instruções. Como pessoa que busca saber, interrogava esses mestres relativamente às profecias e a acontecimentos que estavam então ocorrendo e indicavam o advento do Messias. Olha só o que esses homens falavam exatamente dos eventos que estavam predizendo o nascimento do Messias. Imaginamos nós então como Jesus se manifestou. Vamos terminar aqui, depois eu faço o comentário. Jesus se apresentou como pessoa sedenta de conhecimento de Deus. Suas perguntas eram sugestivas e profundas. Aliás, eram sugestivas de profundas verdades que havia muito jaziam obscurecidas e eram, todavia, vitais para a salvação de almas. Ao mesmo tempo que revelavam quão limitado e superficial era o conhecimento dos sábios, cada pergunta punha perante eles uma lição divina e apresentava a verdade sob um novo aspecto. Falava aos rabis da maravilhosa elevação que a vinda do Messias havia de trazer à nação judaica. Mas Jesus apresentava a profecia de Isaías e perguntava-lhes o sentido daqueles textos que indicavam o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus. Observe, irmãos, eu quero trazer aqui essa experiência. Observe Jesus sabendo que ele era o Cordeiro de Deus, que haveria de ser morto, assim como aquele cordeiro que ele presenciara, ensanguentado, ele era o cordeiro. E mais adiante eles estavam falando que ia vir o Messias, sendo que o Messias já estava ali perante eles. E eles colocando então a nova dimensão em que a igreja, em que a nação passaria, ela passaria, aqui ele usa um termo, deixa eu ver aqui. Ele usa um termo diferente aqui, né? Eu não vou conseguir agora lembrar. Deixa eu ver aqui. Sim. Eles falavam da elevação que a vinda do Messias havia de trazer à nação. Que tempo, quando ele vier, ele vai elevar-nos perante, vai nos colocar os nossos inimigos aos nossos pés, né? E Jesus trazendo algo totalmente diferente. Trazendo Isaías, em que dizia que ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas transgressões. Falava de morte, de sofrimento, de apresentação de um Salvador que precisava morrer, porque essa foi a pregação inicial para os nossos primeiros pais lá no Éden, quando mataram a primeira vítima, crendo que aquele seria o Salvador, representava Cristo que haveria de nascer como homem e ser sacrificado como vítima em prol
de todos os nossos pecados. Essa experiência eu quero trazer de uma visão diferente que muitas vezes nós herdamos. Esses homens estavam trazendo essas coisas porque herdaram de alguma maneira. Não pesquisaram a verdade como ela era em Cristo Jesus e copiaram a tradição. Tal era a preocupação que Deus teve que ter com João Batista. Se João Batista tivesse ido estudar nas escolas dos rabis, teria aprendido dessa forma que estavam apresentando aqui nessa escola, nessa aula, a qual Jesus pela primeira vez estava assistindo, testemunhando, vendo quão rasos eram aqueles argumentos, quão superficiais eles tinham avançado no conhecimento. E agora as interrogações que Cristo trazia mexia exatamente com eles. Vamos observar que os dias que antecederam ao final da maior profecia bíblica, as 2.300 tardes e manhãs, aqueles homens pregavam que era a vinda de Cristo. Até hoje são ridicularizados pelos protestantes de que predisseram a vinda de Cristo e Cristo não viera. No entanto, Deus estava com aqueles. Eles não entenderam, mas mantiveram a fé até que viesse a entender. Nesse aspecto nós vemos até os discípulos preocupados, estiveram com Jesus falando do seu reino. O meu reino não é deste mundo. Mas eles não conseguiram entender. Estava enraizado em sua memória, a ponto daquela mãe insistir, pedir, uma mãe intercedendo pelos filhos, coloque uma à direita e outra à esquerda. E de repente esses mesmos discípulos estavam dizendo o quê? Mas não era ele que havia de remir a Israel? Não era ele que haveria de remir a Israel? Então todas essas coisas Cristo vivenciou. Nós quando pregávamos, eu digo quando pregávamos porque hoje nós não pregamos mais, segundo aqui eu vou trazer esse espectro, nós pregávamos que a vinda como ladrão seria a vinda em glória. Assim nós pregávamos, críamos dessa forma. E de repente, qual não é a nossa surpresa? Se deparamos com um texto que fala, olha, mas o dia e a hora ninguém sabe senão o Pai. E mais adiante o Espírito de profecia traz-nos de que o Pai há de nos dizer o dia e a hora da vinda de Jesus lá no concerto de paz. Após aquela ressurreição parcial ou especial, onde ressuscita justos e injustos. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificado para uma finalidade, para ouvirem o concerto de paz. E agora eles realmente vão estar vivos quando Deus há de nos anunciar o dia e a hora. Então é maravilhoso isso. Então aqui da mesma forma, havia uma compreensão errada. E como desmistificar tudo isso? Essas formalidades em que tornou-se o sacrifício de Cristo? Essa formalidade que hoje é propagada é a segunda vinda de Cristo. Prepara-te, prepara-te. Ele está vindo, sendo que o principal evento não é a segunda vinda, mas aquela em que ele há de passar os nossos nomes no Santíssimo Santuário Celestial. E no ano de 22 de outubro de 1844, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Começou a fazer o trabalho de purificação do santuário, o julgamento dos mortos, e aceita-se nomes e rejeita-se nomes. E agora, nos dias que nós estamos vivendo, antes do decreto dominical, os nossos casos serão passados. E qual deve ser a nossa preocupação? Acorda-te. Aí vem o esposo passar o seu nome. Você pode estar dormindo, desperta. O que é despertar, irmãos? É exatamente acompanhar o cordeiro para onde quer que ele vá. Na parábola das 10 virgens, todas elas se despertaram e saíram ao encontro de quem? Do esposo. Todas se despertaram. Já isso ocorre depois da tardança. Mas do despertamento até a chegada do esposo, uma classe pega e dorme novamente. Esse é o ponto alto que nós precisamos chegar. E essa experiência de Cristo aqui,
vendo todas essas formalidades e a maneira errada de expor a sua vinda, trazendo as glórias do segundo advento como se fosse no primeiro advento, Cristo então faz a pergunta a respeito do livro de Isaías. Como seria isso? Vamos então para mais uma pergunta. Como eram suas respostas às perguntas dos doutores, né? Os doutores então queriam saber algumas coisas. E diz assim, Lucas 2, 46 a 47. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então, Jesus causou admiração. Nenhum daqueles reconhecia ele como aluno de alguém. Como pode responder com tamanha precisão, com tamanha profundidade? Isso chamou a atenção deles. E a nota diz o seguinte assim: os doutores voltaram-se para ele com perguntas e pasmavam de suas respostas. Com a humildade de criança, repetia as palavras das Escrituras, dando-lhes profundezas de sentido que os sábios não haviam alcançado. Seguidos os traços da verdade, por ele indicados, teriam operado uma reforma na religião da época. Ter-se-ia despertado profundo interesse nas coisas espirituais. E quando Jesus começasse seu ministério, muitos estariam preparados para o receber. Quando na presença de mestres e maiorais, suas perguntas eram lições instrutivas e surpreendia os grandes homens com sua sabedoria e perspicácia. Suas respostas às interrogações feitas por eles descerravam campos de ideias sobre assuntos referentes à missão de Cristo, que nunca antes lhes haviam penetrado na mente. Manifestava sempre deferência e respeito para com os mais idosos. A religião de Cristo nunca levará qualquer criança a ser rude e descortês. Irmãos, muito pesada a maneira em que Jesus, mesmo vendo que eles estavam errados, a forma cortês, respeitosa em que ele manifestara para com os idosos. Olha só, Jesus respondia de maneira respeitosa, não instigando a ira, não instigando-os a ira. Vamos para a 7ª pergunta. Do que os rabis eram cientes e o que desejaram? O que o orgulho lhes impedia de enxergar? No livro de São João, no capítulo 1, nos versos 4 e 5, diz-nos assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Imaginemos então essa experiência. Jesus explicando a missão daquele que haveria de salvar Israel. E eles querendo mostrar a elevação que a vinda do Messias faria com a nação, não individualmente. Individualmente não tinham mais necessidade de um Salvador, até porque eram a nação escolhida, assim ufanavam para si. Mas agora a pergunta é: do que os rabis eram cientes e o que desejaram, e o que o orgulho lhes impedia de enxergar? Diz aqui: queriam mantê-lo como aluno para ensiná-lo a explicar a Bíblia como eles faziam. Olha, se esse aluno for meu, camarada vai ficar excelente. Mas aqui, olha, queriam mantê-lo como aluno para ensiná-lo. Segue ainda: os rabis sabiam que Jesus não havia sido instruído em suas escolas. No entanto, seu conhecimento das profecias excedia em muito a deles próprios. Nesse refletido, rapazinho galileu, divisaram grandes promessas.
Desejaram angariá-lo como aluno, a fim de que se tornasse mestre em Israel. Queriam encarregar-se de sua educação, convencidos de que um espírito tão original devia ser educado sob sua direção. As palavras de Jesus lhes moveram o coração como este nunca o havia sido por palavra de lábios humanos. Deus estava procurando comunicar luz àqueles guias em Israel e servia-se do único meio pelo qual poderiam ser atingidos. Em seu orgulho, teriam desdenhado a hipótese de receber instrução de quem quer que fosse. Se houvessem parecido que Jesus procurava ensiná-los, desdenhariam ouvi-lo. Mas lisonjeavam-se com a ideia de que o estavam ensinando a ele, ou, pelo menos, examinando seu conhecimento das Escrituras. A modéstia juvenil e a graça de Jesus lhes desarmava os preconceitos. Inconscientemente, seu espírito abriu-se à palavra de Deus e o Espírito Santo lhes falou no coração. Não puderam deixar de ver que sua expectação com respeito ao Messias não tinha o apoio da profecia. Olha que coisa importante. Não puderam deixar de ver que sua expectação com respeito ao Messias não tinha o apoio das profecias, mas não queriam renunciar às teorias que eles tinham lisonjeado a ambição. Não admitiam haver compreendido mal as Escrituras que pretendiam ensinar. Interrogaram-se uns aos outros. Como tem esse rapaz conhecimento, não havendo nunca aprendido? A luz estava brilhando nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Que coisa maravilhosa! Quanto que o orgulho! Viram que ele queria, viram que eles teriam que aprender dele, viram a profundidade que Jesus estava trazendo, mas o orgulho impediu. Jesus, em hipótese alguma, quis ensiná-los para que não suscitasse nenhum tipo de preconceito. Haviam sido tocados pelo Espírito Santo, diz o texto, mas não acompanharam o Espírito Santo. O que é acompanhar o Espírito Santo hoje, irmãos? É andar sobre toda a verdade que irradia no nosso caminho. É assim que as virgens prudentes colocaram azeite em suas vasilhas. Colocar azeite em nossas vasilhas diariamente é andar na luz que já temos, para que ao vir raiar mais luz, nós estaremos aptos a reconhecê-la como verdadeira. Porém, quando esses homens aqui não deram ouvido ao Espírito Santo, eles foram criando barreiras para a aceitação de Cristo como seu Salvador e como aquele Messias há tanto esperado por Israel. Vamos para a 8ª pergunta. Nesse meio tempo, como estavam José e Maria? Entretanto, José e Maria achavam-se em grande perplexidade e aflição. Na partida de Jerusalém haviam perdido de vista a Jesus e não sabiam que se demorara atrás. Os pais então o país era então densamente povoado e muito grandes as caravanas dos galileus. Havia muita confusão quando deixaram a cidade. No caminho, o prazer de viajar com os amigos e conhecidos absorveu-lhes a atenção e não lhe perceberam a ausência até que chegou a noite. Então, ao pararem para o repouso, sentiram falta das prestimosas mãos de seu filho. Julgando que estivesse com os companheiros, não haviam sentido ansiedade. Jovem como era, nele confiavam inteiramente, e esperando que, quando necessário, estaria pronto a auxiliá-los, antecipando as necessidades, como sempre fizera. Agora, porém, se suscitaram temores. Procuraram-no entre os que o acompanhavam, mas em vão. Tremendo, lembraram-se de como Herodes o buscara destruir em sua infância.
negros pressentimentos lhe encheram o coração. Faziam-se a si mesmo amargas recriminações. Irmãos, vamos nos colocar na condição de José e Maria. Perderam o menino. Eles confiavam nele, ele tinha a oportunidade de estar juntamente com os outros jovens. Mas depois de percorrerem toda a experiência, todo o percurso ali, não o encontraram. E aí do que lembraram? Lembraram de que Herodes no passado estivera em busca do menino. Será que Herodes que mandou buscá-lo? E assim avidamente lançaram a procurar a criança. Na próxima lição, vamos entrar mais nessa outra particularidade. Que Deus possa nos abençoar. E que como pais, possamos sim nos preocupar com os nossos filhos, assim como José e Maria. Muito embora estamos retratando aqui a experiência de Cristo, nós como os pais somos responsáveis da mesma forma que José e Maria. Em todos os aspectos da educação, em todos os aspectos da vida, os filhos devem então ser procurados ser preservados de tantos malefícios. Aqui finaliza a minha parte. Que Deus abençoe a todos. E essa lição, esse semestre tão especial, que realmente possa se manifestar em frutos de conhecimento, em frutos em que nós possamos falar a respeito desse que foi o escolhido para a remissão dos nossos pecados. É o meu desejo e a minha oração a todos. Amém. Em nosso site, vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.